Bem-vindos ao Habeas Papo. Aqui descomplicamos o mundo do direito com um toque de bom humor e muita conversa boa. Fique ligado, porque o papo de hoje está começando. Bem-vindos ao Habeas Papo. Eu sou a Karine. Esse é meu sócio Rafael. Nós somos do escritório City Law e hoje nós trouxemos uma convidada, a Gisele Amorim Zwicker. Ela é advogada, especialista em propriedade intelectual e direito digital. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pessoal. Tô super ansiosa para estar aqui. Acho que a gente vai ter um papo bem interessante. Hoje a gente vai falar sobre fraudes na internet e segurança nos marketplaces. Então, de uma forma geral, acho que o pessoal já sabe, né? O que é fraude online, mas vamos dar um contexto, né? Então, hoje a gente sabe que fraude tá atacada, ainda mais na internet, com tudo que vem acontecendo. Todo mundo é vítima hoje em dia, então tá muito difícil se proteger. E está se tornando cada vez mais importante, né? Estar atento a respeito dessas fraudes. Eu tenho particularmente um Hotmail. Eu sou muito comprometida. Eu tenho o mesmo Hotmail desde os 12 anos de idade. Eu nunca tive outro e-mail. É aquele e-mail, euzinha, florzinha. Não, porque eu já era uma criança muito adulta, uma Gisele Zwicker, desde os 12 anos de idade. Entendeu? Mas ainda é o que você usa? Então, eu tenho um Gmail, eu sou muito julgada por usar um Hotmail ainda, mas Eu tenho. É ainda o que eu uso. Só que assim, se é o que eu uso, fica debatível, porque ele tem 21 mil e-mails não lidos, e a maior parte deles são esses e-mails que ou são spam, ou são tentativas de fraude, né? Então, assim, eu vou navegando ali, esporadicamente aparece algum e-mail para ver que seja verdadeiro, mas é notável como hoje a gente recebe por dia 5, 6 e-mails que estão tentando te induzir a uma fraude, né? Então, conta do Banco do Brasil que eu nem tenho, falando, não sei o que, Livelo, você tem ponto para resgatar. Então, tá muito claro o quanto esse cenário tá crescendo, né? E eu acho que muito se confunde, né? A gente recebe tanto spam também, que pela quantidade de spam que você recebe, misturado com e-mails fraudulentos, o negócio passa batida ali, né? E hoje em dia eles são muito profissionais, né? No jeito até de mandar um e-mail falsificado, que a gente vai até entrar na questão do phishing, né? Sim. Que eles mandam uns e-mails que é igual o fidedigno. Sim. Então, vem o logo da empresa, vem o layout, nananana. E antes a gente pegava muito fácil as fraudes, porque falavam, tem erro de português, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E hoje em dia, às vezes, nem erro de português tem, ou até tem erro de português nos que são fidedignos. É verdade. Não, isso é um fato. E eu acho que, assim, eu tive recentemente, né, lá no marketplace onde eu trabalho, uma palestra justamente sobre esse tipo... fraudes, em comum, Sim. em geral, né? Um especialista falando a respeito. E ele mencionou que agora os fraudadores estão usando algumas palavras de um alfabeto específico que elas têm pequenos detalhes nas letras. Então, por exemplo, se você, sei lá, é um azinho com uma pontinha embaixo. Então, ele consegue reproduzir integralmente o domínio e a pontinha embaixo não aparece tanto quando você vê o domínio. Então, fica cada vez mais difícil. E isso é uma característica dos fraudadores, né? Então, assim, é sempre uma corrida. Então, você descobre um modus operandi da fraude e começa a criar formas de tentar burlar, de tentar evitar. Eles evoluem muito rápido. E aí, eles vão... Então, assim, todo mundo já ouviu falar, eu imagino, a essa altura do campeonato, aquela questão do MadPix, né? Então, o MadPix foi criado justamente para conseguir combater os Pix fraudulentos de uma pessoa que entra na sua conta. Aí, o que eles estão fazendo agora? Vai lá e deposita R$1.000 na sua conta e te liga. E fala, depositei sem querer, você pode passar para conta tal? Aí, você vai lá de boa fé, passa para conta tal, ele aciona o MadPix e tira o dinheiro da sua conta. Então, assim, é uma obrigação nossa ficar atento, se educar, porque é sempre assim, eles estão sempre se aprimorando, eles estão sempre descobrindo formas novas de conseguir cometer fraudes. Não, sem falar que tem as próprias pessoas, não tipo golpista, mas as próprias pessoas tentam dar um golpe na própria instituição. Então, às vezes, até mesmo com essa questão que você falou do Pix. Aí a pessoa vai, paga alguma coisa no Pix, aí ela tinha aquela opção de desistir do Pix, né? O direito do arrependimento do Pix.
E aí ela não pagava pelo Sim. produto, levou o produto, pagou no Pix, levou o produto, mas aí ela faz, né? E a pessoa, entendeu? Então, é muito difícil também, eu vejo, para as instituições, de uma forma geral, se proteger dos dois lados. Exatamente. É por isso que, por exemplo, eu vejo esse... De certa forma... Nossa, vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar agora, pra não ser mal interpretada. Mas, assim, eles impulsionam muito a evolução, Uhum. sabe? Então, porque, óbvio, né? A gente tá falando de fraudadores em geral, mas essa pessoa aí que fez a compra legitimamente, depois ela vai lá e denuncia, fala que não aconteceu e tira o dinheiro. Contesta, né? Ou agenda, né? O que era muito comum no começo, só que aí os comerciantes ficaram mais espertos, era essa questão do agendamento do Pix. Então, a pessoa mostrava o comprovante que agendou o Pix pro dia seguinte, passava e antes batido. não falava, né? Que era só um agendamento, parecia o pagamento já, né? Não, é um comprovante de agendamento. Uhum. Então, a pessoa mostra rápido ou esconde ali a parte do agendamento e levava os comerciantes a acharem que eles, enfim, Ficavam no que tinham prejuízo, recebido, né? Que tinham recebido e depois eles iam ver que não recebiam. Então, eles impulsionam muitos desenvolvimentos com isso, de certa forma. Não tô dizendo que é uma coisa boa, mas é uma Sim. consequência positiva do que acontece. E nesse sentido, hoje a gente vê, por exemplo, o Pix, ele é na maquininha vinculado à compra. Por quê? Justamente para evitar esse tipo de situação. Se você vai lá e fala, você vai comprar uma aguinha, você pede no Pix, se a pessoa tem a máquina com essa tecnologia já, não vai ter como você depois chegar e contestar, porque tá vinculado a uma transação. Vai falar, Sim. não, a pessoa esteve aqui, ela passou, não teria como uma outra pessoa passar o Pix. Então, de certa forma, também gera essas evoluções, né? Sim. Teve até uma história que uma pessoa, ela comprou durante um ano pizza na pizzaria, e ela fazia isso daí, ela pegava e agendava o Pix, aí ela mandava o comprovante, eles mandavam a pizza, e depois de um ano, Os caras perceberam. os proprietários do estabelecimento foram perceber que, na verdade, ela agendava o Pix e depois ela cancelava. E Então, demorou um ano, né? demorou. Pra eles... Demorou. Mas eu vou falar uma coisa, isso também é uma outra parte dessa mesma conversa. Enquanto você estiver inatento, enquanto você não perceber, eles vão indo, até que você identifica e fecha. Aí você fechou essa porta, eles vão procurar a próxima janela. É assim, mas se você não estiver atento, às vezes você vai ver principalmente assim, a coisa pequena, você não tem controle financeiro. Então, assim, a fraude, ela é particularmente pior se você é descuidado e se você não tem controle. Porque aí, controle financeiro, quer dizer, né? Você não tem uma visão muito clara das suas coisas. Porque aí você fica mais vulnerável. Mas eu acho que tem uma coisa até no âmbito pessoal, por exemplo, meu pai fez uma determinada aniversário, idade, que começou a vir em golpe em cima dele, e eles estão tentando de tudo quanto é forma. É fingir que manda SMS, rouba a minha identidade falando que sou eu, mandando WhatsApp, ai pai, meu número novo. Aí entro em contato, correspondência falando que é do sindicato X, ou é do não sei o que lá, com assinatura, sabe? Uma correspondência bem fidedigna, e que eu tive que pesquisar muito a fundo pra falar pra ele, não, isso é falso, isso não é. E é assim, eles miram essa população... Sim, que é mais vulnerável. É mais vulnerável. Sim. E que a pessoa não vai ter né, vai assim, eu vou investigar tudo na internet. Não tem, né? Então, eu que vejo pro meu pai. Ele fala, eu não enxergo isso tão bem, não sei o que lá. E eles estão tentando, finge que é a ligação, olha, aqui é do Bradesco. A gente pegou uma compra de não sei tantos mil reais em tal lugar. Aí a pessoa desesperada vai, liga, passa os dados, nananana, e é complicado. Exatamente. E a gente tem assim, isso é uma informação nova pra mim, pra ser sincera. Essa questão de que... Da idade. Não que a idade é um fator de vulnerabilidade, mas que eles conseguem ter essa percepção, essa pessoa acabou de chegar na idade. Por exemplo. Então, o que me vem em mente, sem provas, apenas convicções, é que talvez, isso é um ponto importante também, talvez exista algum tipo de comunicação, alguém mal intencionado dentro de um INSS da vida, algum documento, alguma instituição que passe essas informações. Porque isso é uma grande vulnerabilidade dentro das instituições, né? Então, por isso que a gente tem compliance, por isso que a gente tem grandes esforços para garantir a ética dentro do ambiente de trabalho, porque se
uma rede de fraude consegue chegar dentro de um funcionário-chave da sua empresa, e às vezes é um funcionário pequeno, né? Às sim. vezes é um funcionário que recebe um salário mínimo, mas que ele tem ali acesso a informações muito relevantes, e ele é ludibriado, porque é muito dinheiro, gente, é muito dinheiro. A quantidade de valores que essas fraudes movimentam, né, é coisa de, enfim, não dá nem para imaginar. E eles começam com isso, né? Eles vão atrás, eles percebem, a pessoa tá lá no LinkedIn ou posta alguma coisa nas redes sociais, começam a cooptar. Então, nisso, eles começam a gerar essa base de informações e com essa base de informações eles vão começando a fazer todo o resto. Isso sem contar, lógico, informações que às vezes estão distribuídas de forma gratuita na internet ou de forma paga, mas de uma forma paga lícita, né? Tem acesso a um determinado banco de dados, ou ainda informações públicas. Então, no marketplace que eu trabalho, muitas vezes aparece assim, mas tinha informações que só a plataforma poderia ter. Só que você vai Não ver as necessariamente. informações são as mesmas que estão no cadastro da Receita Federal. Então, se você tem o CNPJ daquela empresa, você tem aqueles mesmos dados. Sim, e-mail, telefone. E-mail e Tá telefone, O exato. telefone é uma coisa que todo mundo tem, e-mail e telefone hoje em dia, né? Exato. E aí, assim, é lógico que talvez fique no fundo da mente sempre a dúvida, será que? Mas a verdade é que os nossos dados hoje, eles estão em aí. todos os lugares. Uhum. E é daí que vem, né, a importância da gente ter os cuidados e, mais que isso até, da gente... eu acho que desistir de desenvolvimentos melhores e maiores para um controle sobre isso. Uma coisa que eu sinto muita falta, né, dentro da minha realidade. A gente é obrigado a ter o QIC, e é ótimo, tem que ter mesmo o QIC das contas, então eu preciso ter lá o documento e o rosto da pessoa. Como eu sei que esse é o documento e o rosto da pessoa? Aonde que eu posso validar isso junto com, por exemplo, o governo federal, a Receita, para saber que aquele rosto ali é daquele documento? A gente não tem isso. Quantas vezes você não recebe ligação da Vivo, claro, nananã, querendo te vender, né? E você contrata por telefone. Sim. Só. Gente, eu fiquei horrorizada. Eu contratei a Vivo Fibra esses dias. Desculpa falar a marca, mas... Dando nome. Mas foi assim, o contrato foi uma mensagem de WhatsApp. Tipo, qual que é o seu nome completo, endereço, nome da mãe, nome do pai, CPF. Aí você manda o documento. Aí eu virei assim, mandei pro outro pessoal do meu condomínio. Falei, gente, foi assim com vocês. Mas eu lembro que eu também tive uma cliente que foi desse jeito. Falei, então tá bom, faço. Mas isso é uma preocupação que a gente tem que ter. Por exemplo, os marketplaces, as instituições financeiras, quando a gente faz comunicações com os nossos clientes, a gente precisa tomar cuidado pensando, essa comunicação pode ser transviada no sentido de, se eu estabeleço como modus operandi esse tipo de comunicação com os meus clientes, um fraudador não pode se beneficiar disso? E começar a fazer a mesma coisa, e aí, porque o meu cliente está tão habituado a se comunicar comigo dessa forma, a fornecer os dados para mim dessa forma, ele não vai estar mais propenso a fazer a mesma coisa com o fraudador, se o fraudador estiver ali com o logo da empresa no WhatsApp e com os dados dele que ele pegou ali no CNPJ, na Receita Federal. Então, são todos cuidados que a gente tem que ter. Sim, é verdade. E, por exemplo, tem tanto golpe porque... Quando alguma instituição, mesmo séria, assim, entra em contato com você, é bem difícil você acreditar também que é uma instituição que você fica bem com o pé atrás. Você recebe lá uma cartinha por e-mail, né? Que não é mais cartinha, é até boleto, gente. Antes a gente recebia o boleto físico, já fraudava o boleto físico. Hoje eles mandam boleto online, nas faturas online. Aí agora você tem que pegar no site da empresa. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai voltar sempre correndo. Daqui a pouco você vai ter que ir fisicamente até o lugar pra pegar o boleto, né? Sim. E conseguir pagar. Mas é engraçado essa questão, né? Porque eu fiz um curso de direito digital e tinha pessoas de vários países, etc. E de órgãos oficiais, né? Então eu lembro que tinha uma menina, acho que era de Singapura. E ela trabalhava na Suprema Corte de lá, como assessora, essas coisas. E ela falava, e a gente estava até vendo essa questão da comunicação de empresas ou órgãos e governos entre si, e como eles não tomam esse cuidado. Então, você está falando com um assessor da Suprema Corte de Singapura, e a pessoa tem lá, fulaninho@gmail.com. Você vai ver delegados e delegacias que eles
pegam, ele não é um e-mail oficial, não é um domínio oficial, é o fulano@hotmail.com. E aí você fala, ok, essa autoridade está me requisitando dados e informações de uma investigação e ela quer que eu passe para esse e-mail pessoal? Ou mesmo que não seja pessoal, mas entendeu? É um domínio @gmail, não tem aquela, né, segurança. Aí você fala, meu, se nem os oficiais estão tomando esse cuidado, e não é só no Brasil, como que você vai conseguir se precaver? Exato. Não é? Porque não tem um parâmetro, né? Exato. ISO 10 do e-mail. Essa questão governamental, teve até descobriram que os fraudadores, eles estavam criando certificado digital de juízes e eles acessavam o Tribunal de Justiça e eles estavam concedendo alvarás, estavam proferindo sentenças e depois... Com certificado digital, com certificado do juiz digital do mesmo. juiz, porque essas empresas certificadoras digitais, elas são terceirizadas, né? Então, descobriram depois de bastante tempo que os fraudadores estavam fazendo isso. Estavam fraudando até os certificados digitais de juízes. Exato. Mas a gente tá fugindo um pouco, mas tá Sim. legal, vamos fugindo. Sim. Não, mas era exatamente isso. Uma coisa que me preocupa muito e que eu não vejo ninguém se pronunciando tanto é o processo judicial, ele é público. Tanto de informação nossa que tem lá. Eu penso nisso todos os dias. Isso me causa muita angústia, assim, tem a nossa qualificação completa, tem e-mail, Endereço. tem telefone, tem endereço, dependendo do que tem os dados da sua conta, Tem. que você paga guia de Eu custas. só não tô preocupada em falar isso porque eles já sabem. Não, verdade. ele já sabe, mas assim, é público e aí você fala, se você quiser fazer um dossiê de qualquer pessoa, Você basta consegue você com muita pegar lá os facilidade. processos que são Processos. públicos e assim, eu tenho minhas dúvidas se isso é, sabe, monitorado, porque eu... Não, com certeza não é. Eu não queria falar com certeza, mas você falou. Você falou. Eu posso. Entendeu? Fala assim, gente, qualquer pessoa vai lá. Então, hoje, agora, eu protocolo alguma coisa, eu tarjo, eu boto como documento sigiloso, tem porque eu tomar, falo, Precisa. talvez esse documento sozinho não seja nada, mas o documento com isso, que você pega aquilo, que você pega aquilo, você pega aquilo, pronto. Exato. Né? Exato. Não, com certeza. Mas vamos voltando aqui. Eu achei legal porque tem uma... A gente sabe, né, que com o passar dos anos, pandemia, todo mundo migrou em massa para compras online. E aí veio o Pix, Aí tem aquele boom também de Black Friday, né? Então o negócio sai do nível, né? E a gente teve esse boom. E eu achei interessante, né, que a Kaspersky, ela fez, né, um estudo. Eles sempre fazem. E aí eu vou até dar uma lidinha aqui, porque eu acho legal da gente comentar que entre os países mais afetados, então, com a questão de fraude online, né? Sim. Que ela fala assim que fraude online é phishing, e aí tem essa questão de que a inteligência artificial aumentou também isso, os golpes. Sim. E aí aumentou mais de 5 vezes. Então, mostra um aumento de 50% nos ataques de trojans bancários. E aí você vai ver o crescimento aí explosivo, mas assim, números do Brasil e América Latina. Então, é o Brasil, primeiro lugar, 134 milhões de tentativas de ataque. Nossa. A gente tá muito mais à frente do segundo lugar, que é o México, com 43 milhões. Sim. Então, gente, e é engraçado, né? Porque a gente é uma população muito grande, é uma base de consumidores muito grande e é uma base de fraudes muito grande, né? Sim. E tem a questão de que também em São Paulo se concentra muito, né? Esses crimes. Sim. E a gente tem uma questão assim... o poder exponencial da inteligência artificial, né? No sentido de o que um fraudador com bot conseguia fazer antes, agora ele consegue fazer vezes 50, né? Então, por exemplo, a gente tem que até começar a pensar, e como fica o processo de QIC hoje, se você consegue criar qualquer pessoa com inteligência artificial? Né? Não sei, vai ter que levantar a mão, né? Tem que colocar as duas mãos pra cima na hora de fazer a selfie, uma porque dança. a mãozinha, porque por enquanto ainda a mãozinha da inteligência artificial é meio esquisita, né? Então, a gente tem que colocar a mão pra colocar a mãozinha pra cima pra você conseguir identificar. Porque a gente corre ainda mais esse risco. Não, e você consegue fazer um avatar seu. Uhum. Então, eu já vi pessoas, por exemplo, eu gravo um pequeno vídeo, e aí eu ponho nessa plataforma de inteligência artificial, e aí eu insiro um texto, e aí a partir desse pequeno vídeo, ela cria um novo vídeo comigo falando.
Exato. E aí agora quando a gente pensa, por exemplo, em São Paulo e nessas grandes metrópoles, né? Que você tem muito roubo de aparelho. Então, a pessoa rouba o seu aparelho. Se ela consegue acessar, ela tem sua foto, ela tem vídeos seus. Tudo. Sua vida tudo. toda ali Eu vi uma moça que eu sigo nas redes sociais, que ela recentemente, como vocês, já que a gente tá falando de fraudes na internet, isso super casa, que é muito comum eles invadirem contas em redes sociais de pessoas que têm muitos seguidores, ou às vezes nem tem tantos seguidores, mas enfim, normal pra ficar publicando que tá vendendo coisa. Ou sim, que tá conseguir dar fazendo- golpe. Exato, pra dar golpe, porque é uma pessoa que, sabe, ninguém tá esperando. E aí, o que me surpreendeu com relação a essa moça que teve a conta invadida, foi que eles pegavam posts antigos dela pra falar sobre isso, e uma outra coisa, eles conseguiram fazer um vídeo dela. Então, eu imagino que eles talvez tenham usado inteligência artificial, e A era um partir vídeo do dela vídeo. falando sobre o negócio. E aí, depois tinha umas postagens antigas dela falando, gente, surtei na Zara. E aí, tudo tentando vincular que era, sei lá, era tipo uma pirâmide. Essas pirâmides de Pix, sabe? Que eles anunciam. Então, isso também é muito surpreendente, porque eu tive a sensação que foi utilizada uma inteligência artificial pra fazer aquele vídeo dela. E aí, óbvio, como eu tô muito habituada, eu nem caí, mas tem muita gente que cai, porque confia, porque acredita, porque vê a pessoa o tempo todo, sabe? Então, E tá cada vez mais Real. profissa o negócio. não, e aí pra piorar, não sei se piorar é exatamente o termo, mas ela tava no TikTok falando que não era ela, mas pedindo pra não denunciarem, porque senão ela ia O perder perfil ia cair. o perfil. Então, olha que situação, porque enquanto a empresa demora pra resolver, pra ela não se prejudicar, Ela tem que ela deixar... tem que manter o perfil enfim, é muito rudimentar ainda, eu acredito. As ferramentas que a gente tem pra lidar, a forma de enxergar as coisas, né, enfim, a gente tem ainda muito a evoluir. E graças a eles a gente vai. Não, realmente, Não porque vamos eles inovam da noite pro dia e o pessoal tem que acompanhar Tem que essa acompanhar. inovação Exato. e detectar. Na detecção, tem que ser pontual. E na prevenção depois. E agora, uma coisa que é muito interessante é que, dentro da minha realidade, eu percebo como demora, por exemplo, meses para você conseguir fechar aquela janela. Porque você tem que desenvolver, às vezes, algum tipo de operacionalidade diferente que não existe, ou, enfim, treinar, de repente, algum sistema sim. dentro da sua empresa para barrar aquilo. Então, você sempre vai ter que ter necessariamente dois caminhos, né? O desenvolvimento ali daquela tecnologia para você conseguir estancar E que não é do aquele dia pra sangramento, noite. que não é pro dia pra noite, e educação. Né? Você tem que instruir os seus usuários, dar visibilidade para esse tipo de coisa. E aqui a gente, às vezes, tem muito problema, porque tem muita empresa que não quer fazer essas comunicações. Porque Investir em educação, né? não é que não quer investir em educação, não quer estar associado a uma imagem de fraude. Ou até que seria uma admissão, né? Uma confissão de que tem. Exato. Pode Então, ser. assim, é muito complicado. Nessas horas eu penso a importância de talvez essas instituições coletivas, né? Como uma Febraban, porque você Sim. pode ir atrás de fazer esse tipo de iniciativas educacionais sem expor nenhum nome, né? Mas, independentemente disso, a gente vê instituições bancárias como o Itaú, por exemplo. O Itaú tá fortíssimo em educação. E eu vi um estudo da Febraban faz algum tempo sobre como 60% das fraudes seriam evitadas com instruções adequadas, né? Se a pessoa tivesse consciente de que isso é um modus operandi, de que isso está acontecendo, evitaria o acontecimento de uma grande parte das fraudes. Então, a gente tem essa questão ainda, né? A educação é importante, ela precisa acontecer, e as empresas não podem ter medo de falar sobre isso, né? E na minha percepção, é um equívoco você achar que você instruir os seus usuários sobre segurança quer dizer que o seu serviço é inseguro. Muito pelo contrário. Quer dizer que você está empenhando esforços para manter o seu usuário seguro e o seu sistema também. Com certeza. Sim, isso deveria ser o correto mesmo. As empresas, quanto mais elas investem em segurança, mais elas protegem realmente os usuários. Mas uma coisa que eu tenho percebido muito é que nós, como advogados, a gente tem uma mentalidade muito diferente da média da população. E o negócio, né? O negócio, quando a gente está dentro da empresa, o jurídico é uma parte da empresa, mas o grande foco é o negócio, né? Como eles pensam, como eles enxergam. E eles estão muito mais alinhados com o restante
da população. Então, por exemplo, eu amo quando eu tô mexendo no meu aplicativo de banco e ele pede minha cara. Eu acho isso o máximo. Mas na prática, você pode ter até, tipo, 20% de queda nas suas transações a partir do momento que você começa a pedir a validação por rosto. Então, tem várias coisas que você vai colocando em cima da mesa, porque a gente tem uma mentalidade de segurança. O advogado não costuma aceitar muito risco, né? Se você for ver investimento, você vai ver poucos advogados na criptomoeda. Você vai ver mais advogado fazendo coisas mais seguras, porque a gente é habituado a pensar no risco. As pessoas não são. E no prejuízo, né? Exato. Então, às vezes algo que é muito natural pra gente, que a gente interpretaria de uma determinada forma, as outras pessoas não. Uhum. E isso é algo que, enfim, seria muito importante conseguir passar, né? E ao mesmo tempo passar daquele jeito, porque a gente também não assume risco nenhum, né? Então, pra empresa isso não faz o menor sentido, né? Uma empresa que lucra é uma empresa que assume riscos, que vai, né? Enfim, às vezes compra ali uma briga sabendo que eventualmente ela pode ter um prejuízo ou outro. Mas eu acho que tem que ter um belo equilíbrio entre essas duas visões para você fornecer um serviço que seja seguro e arrojado ao mesmo tempo. Realmente, uma empresa sempre ela visa o lucro. Então, se realmente cair 20% a arrecadação dela, realmente vai ter que ponderar para saber. Exato, colocar na ponta do lápis, né? O que... E se vale a pena investir em tal coisa, se vale a pena investir em tal coisa. E eu acho que também tem uma questão de transparência, no sentido a gente também não sabe quanto que é investido mesmo em cibersegurança, e é investido, né? Sim. Pra fazer, porque é muito fácil de falar, foi culpa do tal coisa, e aí você fala, nossa, mas ele tomou 1 zilhão de medidas ali, e a gente não tem, né, essa noção. Então, é bem legal a gente... se conscientizar, né? E até procurando, né? Tipo, se preparando para esse podcast. E aí eu fui procurar, dicas online. A gente sabe aquelas básicas. Não use senhas difíceis. Sempre verifique o domínio. Sim. Essas coisas a gente sabe o superficial, né? E aí eu fui entrar no CERT-BR, que é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. E eles têm muitas cartilhas sobre muitas coisas que eu não tinha ideia. E eles explicam muita coisa. E eu achei muito legal isso. Porque a gente não tem ideia e a gente fica falando, a empresa podia fazer isso, mas podia referenciar essas coisas que já estão disponíveis e estão disponíveis de uma forma didática, sabe? Sim. E até vendo, assim, puxando essas pesquisas dessa própria CERT, eu achei interessante ver que, assim... um dos problemas que a gente tem é muito com páginas falsas, né? Páginas falsas. E aí, o top no Brasil de páginas falsas é na área do varejo. Sim. Seguido da parte da área financeira. Sim. Aí depois, webmail corporativo, governo, pagamentos. E aí, bem pouquinho, provedores, serviços de nuvem, seguro-saúde, redes sociais, quase nada. E isso foi interessante para mim. Varejo, acho que era esperado. Sim. Financeiro era esperado. Também. Mas eu esperava mais, assim, de páginas falsas relacionadas a redes sociais, por exemplo. Por exemplo, eu acho que essas redes sociais, entre esse exemplo que eu te falei, né? Deve ser mais esse tipo de conteúdo. Mas, na verdade, eu acho que um dos pontos é que as redes sociais, elas vão ser um caminho para um fim, né? Então, na rede social, você geralmente capta a pessoa para mandar para um outro lugar. Então, acaba fazendo sentido que o foco esteja nesse fim, que vai ser essa página falsa que vai coletar os dados, né? Então, você cria uma página falsa de um marketplace e coloca ali um iPhone última geração por 5 mil reais, né? Que tá uma bagatela agora, né? É um absurdíssimo. Mas agora um celular de 5 mil reais é barato. Aí a pessoa vai lá, coloca o login dela, coloca a senha... entra. Então, assim, porque todas as páginas, eles fazem exatamente igual. Mas não vai ter trava de login e senha, entendeu? Você coloca qualquer coisa. Se você colocar seu login e sua senha errado, vai entrar igual. Aí ele vai lá e aí você coloca seus dados bancários, gente. Você vai colocar o dado do seu cartão, você vai colocar seu código de segurança, você vai colocar tudo. E eles estão lá recebendo isso sem parar. Então, no fim das contas, vai estar tudo ali, né? Tudo onde você tiver a maior probabilidade de fornecer mais informações suas, vai ser onde eles vão focar os esforços deles. Então, por isso que é muito importante realmente estar atento,
E isso é uma coisa que eu defendo muito, sabe? Porque hoje a gente vive uma realidade de superproteção do usuário. E não é que ele não tenha que ser super protegido, né? A gente não tenha que ser super protegido. Mas a gente só vai evoluir a discussão e a cidadania digital de fato quando a gente começar a exigir das pessoas um comportamento seguro na internet. Porque hoje, quem se beneficia dessa visão em que, por exemplo, a instituição bancária, a instituição financeira é 100% responsável por qualquer fraude? O usuário continua sendo inseguro, porque gente, a coisa que eu mais sinto que acontece no meu dia a dia, a pessoa vira e fala assim, a empresa vai garantir. Tá estranho. A pessoa sabe que tá estranho. No preço final, né, esse risco. A pessoa sabe que tá estranho, a pessoa sabe que tá esquisito. Fala assim, mas tá tão baratinho. Vou tentar. Vale a pena eu tentar. E se não der certo, a empresa vai me garantir. Eu contesto e a empresa vai me garantir. Então, é importante que a gente tenha essa noção de que a gente só vai conseguir evoluir e efetivamente combater a fraude na internet quando as pessoas forem também responsáveis pela própria segurança. Porque não adianta nada. É aquele exemplo básico de uma casa blindada com o melhor sistema de segurança, mas você sai e deixa a porta aberta. Entendeu? Exato. Então, assim, não adianta. É um tripé. Você precisa ter, logicamente, o governo ali garantindo, né, investigando os crimes. Você precisa ter os agentes, né, as empresas investindo fornecendo em um seguro, fornecendo um sistema seguro, mas mais do que tudo, você precisa ter pessoas conscientes dentro da internet agindo com segurança. Então, antivírus. Gente, tem que ter um antivírus na máquina. É básico, mas se a gente for investigar, não é todo mundo que tem. Ou então instala e aí deixa junto da McAfee, aí fica os dois, um batendo com o outro e não funciona de nada, entendeu? Conflito, né? Exato. Então, assim, poxa, olhar o e-mail. Hoje em dia, isso é uma coisa que é muito importante a gente lembrar. A internet não chegou ontem. A gente não tá nos anos 90. A gente tá em 2024. Então, hoje, mais de 60% das transações são feitas pela internet. A gente precisa ter uma visão mais responsável e adulta, né, sobre esse tipo de situação, porque não é mais um ambiente periférico na nossa vida. Domina a maior parte. Eu tive encontrei uns amigos na terça-feira e uma amiga minha tá fora das redes sociais, não tem nenhuma. Maravilhosa. É uma das poucas guerreiras. Exato. Ela não sabe quem é Pablo Marçal. Não sabe quem é. Pô, mas... Então, assim, isso me prova que, por exemplo, hoje em dia, você tá fora das redes sociais, você meio que fica alienado, né? Exato. Então, assim, já teve uma época que, na nossa época, a gente, né, todo mundo aqui 30 a mais, na nossa época, quando a gente era mais jovem, a internet era uma parte da vida. Hoje ela já tá assim, ó, a minha amiga me mostrou, ela tava fora da realidade de não saber nem quem era direito, porque ela não participa de um lugar onde hoje tudo acontece. Era onde todas as discussões estão concentradas, né? Exatamente. Mas hoje o pessoal tá passando por um detox, né? Tem um pessoal que não tá usando mais nenhum smartphone, tá voltando a usar aquele flip celulares, antigo. Eu sou super a favor. Durava a bateria, que era uma beleza, viu? Gente, eu não leio mais. Eu amava ler livro. Eu substituí, assim... E tudo bem, agora eu percebo que eu nunca gostei de ficar entediada. Porque antes eu lia livros e agora eu fico nas redes sociais. Mas a gente vai perdendo hábitos, enfim, tem ainda 1000 discussões sobre o vício em dopamina, né? Os amigos do meu namorado falam, viciado em Reels, né? Que você fica lá. Você fica, mas é mesmo. E, gente, ultimamente... É pra te atrair, é pra você não sair. Não, e ultimamente, assim, às vezes eu tô vendo o Reels, eu não fico nem o Reels inteiro. Tipo, você vê 20 segundos, você fala, já entendi, próximo. Então, enfim... Assistir um filme agora é uma tortura, né? A gente não consegue ficar 3 horas parado. Eu gosto. Gente, mas... enfim, a gente vai desaprendendo os negócios. Eu penso assim, se eu não fizesse os cursos que eu faço à distância, eu não sei mais se eu ia ter capacidade de ficar 50 minutos sentada numa sala de aula, escutando um professor falar sem parar. Difícil. E prestar atenção. E ficar fora do celular, né? Exato. Mas vamos... falar de fraudes específicas no marketplace. Então, Sim. por exemplo, eu já fui vítima. Acontece. Uma coisa engraçada não falando de marketplace, né, mas assim, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu fui ter Instagram com um objetivo específico de
ficar vendo lojinha. E eu gosto de ficar vendo lojinha, eu já comprei com uma pessoa física lá que vende, e aí ela me manda só o link de pagamento. Uhum. Aí dá aquele medinho, né? É. Mas assim, voltando ao Marketplace. Gente, cuidados que você deve ter. Olha a reputação do vendedor, se ele tem lá a estrelinha, o certificado especial de que ele é blá blá blaster, master blaster. Ver a review de outros consumidores. Mas mesmo assim, hoje em dia, dá até pra burlar isso, não dá? Quando você cria um site falso, uma página falsa, você consegue imputar um monte de comentários falsos, de reviews falsos, Sim. né? E aí, como que a pessoa se protege hoje? Então, mas espera, você diz uma página falsa, por exemplo, nesse exemplo de phishing, ou você diz, por exemplo, Vamos criar no perfil... Tá, Marketplace mesmo. No Marketplace, o Marketplace, ele é uma empresa fidedigna. Sim. Então, só que aí mas Marketplace é isso, ele só conecta o vendedor é uma com o plataforma. comprador e a pessoa anuncia o negócio É da como hora. se fosse o prédio do shopping. Isso, Né? só o que aí prédio é do online. shopping, exato, online. Exato. E aí cada loja é de responsabilidade de uma empresa, Achei etc. maravilhosa a sua analogia, porque Sim. é exatamente isso, e eu acho que as pessoas esquecem disso, né? Exato. As pessoas esquecem e falam assim, às vezes eu fico pensando na época das páginas amarelas, que poucas pessoas vão entender a referência, porque a gente é velho, mas as páginas amarelas, aí qualquer pessoa botava um anúncio lá nas páginas Sim. amarelas, e aí eu falei, naquela época, será que as pessoas ficavam processando a páginas amarelas? Ou processava o fulano que efetivamente causou o dano, né? Eu não vou falar sobre isso. Depois eu posso te contar. Depois eu posso falar. Mas é que assim, tem muito a ver com a lógica de remuneração. Né? Então, não tô falando se eu concordo ou discordo, tá? Sim. Mas o ponto é, na época das páginas amarelas, você pagava pelo anúncio, né? Então, você paga R$100, sei lá, um valor chutado. R$100 pra ter um mês o seu anúncio divulgado nas páginas amarelas. Sim. Então, mas o contato é direto, né? Tem o número do telefone, tem tudo. Mas não tem uma moderação de conteúdo sobre o que está sendo postado. Não. Eu só disponibilizei o meu espaço. Geralmente igual era só classificados, isso. né? Era como se fosse... exatamente, né? As Nos páginas... jornais. E aí, os marketplaces, eles têm... É diferente, né? Sim. É uma intermediação um pouco diferenciada e é por isso que o Poder Judiciário vê de forma diferente. Não é minha posição, né? Minha posição é da responsabilidade dos vendedores, porque a gente, efetivamente, a nossa prestação de serviço é a comunicação da transação. Ela tendo ocorrido de forma correta, fizemos bem. Agora, se o produto tem defeito, etc., ou se o produto deveria ter sido entregue pelo vendedor, isso aí é uma responsabilidade do vendedor, né? Mas voltando, como que pode acontecer esses casos no marketplace. No marketplace. O vendedor vai lá, o fraudador cria uma página de venda falsa. O que é muito comum acontecer? É sempre bom a gente manter em mente que nunca é um fraudador, né? É sempre uma rede. Então, eles podem começar a ter perfis compradores comprando os produtos. Entendi, ele é o vendedor e o comprador, e aí é por isso que ele tá meio que forjando... Exato, aí ele começa... Reviews fidedignas, né? Exato, ele começa a gerar esse tipo de buzz pra conta dele e gerando reputação positiva, porque o comprador, ele não envia o produto, o comprador tá de conluio com ele, o comprador fica avaliando positivo e tal. Tanto é que é comum que marketplaces tenham sistemas para identificar esse tipo de situação, né, e já identificar ali um modus operandi. Mas uma coisa muito comum também é invadir a conta. Então, você tem um vendedor de boa reputação que vende sapato. Aí, acontece alguma engenharia social que induz ele a fornecer ali os códigos de acesso dele, e aí o fraudador entra na conta. Muda todos os códigos de acesso e muda o perfil. Então, tava vendendo sapato e começa a vender iPhone. A 3 mil, 5 mil reais. Exato. Só que aí a pessoa chega lá, reputação altíssima, né? Então, tem todo um histórico, e aí a pessoa se sente incentivada, vai comprar, etc. Compra o produto, e aí começa a novela, né? Então, você tem esses dois cenários. Pode ser que eles criem, mas é mais fácil eles identificarem algum perfil de uma conta já com uma reputação, de uma conta já bem estabelecida, e fazer isso.
uma outra coisa que pode acontecer também, é um outro perfil, é o fraudador paciente. Ele efetivamente entra com Um perfil próprio. com um perfil próprio, ele faz um bom serviço por um determinado período de tempo, até ele efetivamente, por exemplo, é muito comum nessas empresas de marketplace que você tenha serviços que você vai fornecendo para, por exemplo, linha de crédito, etc., a depender de como o vendedor se comporta dentro da plataforma. Uhum. Então, ele vai agindo de boa, tal, vai tendo uma boa reputação, vai fazendo bem as coisas dele, até ele conseguir chegar nesse nível de confiança com a plataforma. Aí, quando ele chega nesse nível de confiança com a plataforma, ele pratica fraude. Faz a festa. E cai fora. Mas aí, por exemplo, nesses casos que a pessoa vai lá, compra um iPhone e aí recebe uma pedra na caixa. Aí, como que funciona? O dinheiro fica bloqueado? Então, eu não posso falar por todas, né? Mas especificamente a que eu trabalho desenvolveu um sistema de garantia, né? Então, como que funciona esse sistema de garantia das compras? O valor fica suspenso, então por exemplo, o vendedor vê que o valor tá para entrar na conta dele, mas está suspenso. E ele fica dependendo de ou o comprador dar o ok, ou passar o prazo, né? E é aí também que os fraudadores acabam se valendo muitas vezes, né? Então, por mais que tenham as orientações, e isso é um ponto que é muito importante, como as pessoas são desinteressadas por segurança de forma em geral, Esquece lá, né? não, eles te induzem a fazer as coisas que vão liberar o dinheiro pra eles. Então, agora, uma coisa que tá sendo bastante comum é até que você tinha me enviado. Foi. Tentaram comigo. Então, o comprador compra lá o iPhone por 5 mil. Vamos sempre usar o exemplo do iPhone de 5 mil reais, que ele é muito bom. Compra lá o iPhone de 5 mil reais, eles viram e falam assim, poxa, acabou no estoque. Vai lá e apresenta uma reclamação pra você ter seu dinheiro de volta. Aí você vai lá, ele até te explica o passo a passo pra você apresentar a reclamação direitinho dentro da plataforma. Aí você vai lá, tá bom, cancelei. Aí ele vira e fala assim, Chegou. você não sabe. Chegou o produto, tá aqui, pronto pra você. Vai lá e cancela a reclamação, porque aí eu consigo te enviar. Aí a pessoa vai lá, cancela a reclamação, ele recebe o produto, ele recebe o dinheiro e a pessoa nunca recebe o produto. Então assim, eles são muito inventivos e, enfim, a gente tem que sempre estar identificando e correndo atrás de solucionar. Então, também tem essa questão, por exemplo, hoje a gente tem alertas, né? Então, se a pessoa vai cancelar lá, tá falando, tem certeza que você quer cancelar? Com o cancelamento vai acontecer isso e aquilo. Pra pessoa ter a oportunidade de entender efetivamente se é isso realmente que ela quer e seguir, e elas seguem. Né? Então, assim, também tem essa questão. Eu já peguei muitas fraudes quando... Assim, eu já peguei fraude que eu falei, mereceu. Com todo respeito, me desculpe, senhor. mas me perdoa aqui, mas isso aqui é didático. Você precisa levar esse prejuízo aqui pra você nunca mais levar outro na sua vida. Mas tem casos que você vê que a pessoa desconfia. E ela vai conversar com o fraudador. Gente, não adianta você conversar com o fraudador, ele vai ter uma resposta pra tudo. Então, por exemplo, eu já peguei caso de fraude de boleto. Fraude de boleto, pra mim, é uma situação que, assim... Poxa, às vezes a informação tá discrepante ali no boleto mesmo. Né? O boleto tá no nome da Karine... Em favor de outra pessoa. Tá em favor da Karine, você vai colocar, tá no nome do Rafa. Pô, você segue com o pagamento desse boleto? Tem gente que segue. Sim, eu sei. Bastante, né? Eu sei que tem. Mas o ponto é que assim, tem esses... A gente precisa se atentar pra isso, mas eu já vi conversa que a pessoa vira e fala. Poxa, mas, né, a pessoa junta lá no processo a conversa dela com o fraudador. Mas tá no nome de outra pessoa. Mas é porque sempre tem. A pessoa entendeu, ela teve a suspeita, aí o cara deu uma justificativa, é porque não sei o que lá e... Exato. Então, assim, eu acho que um dos Colou. pontos mais importantes se você está se sentindo inseguro, não vá no mesmo canal da sua insegurança procurar respostas. Procure outro canal. Né? Então, você tá falando por WhatsApp com uma pessoa que tá se passando pelo Banco Itaú, por exemplo, para liberar um empréstimo, mas tá estranho. Não adianta você chegar nesse mesmo número e falar, poxa, tá estranho isso aqui, será que tá certo? Liga pro Banco Itaú.
No telefone Falar, olha, oficial. recebi, tô aqui em contato com uma pessoa que tá se dizendo representante de vocês, tá pedindo isso e aquilo. Tá certo? Posso seguir? Né? Porque se você for voltar ali, você vai receber, ele vai te enrolar. Ele e ela, né? E é bem Ele vai te engraçado, enrolar. né? Como eles tentam te levar pra fora da plataforma, né? Gente, eles fizeram disso uma profissão. Então. É. E aí é bem engraçado, né? Porque teve uma que tentaram comigo, duas, né? Aí uma é assim, deu um problema com o seu pagamento, alguma coisa, eu preciso que você me mande de novo sua carteira de motorista, né? O documento, uma cópia do documento, os dados do seu cartão, confirme tal coisa. Eu falei, não, né, moço? Não, né? Aí eu reportei, mas acho que isso que é importante também pra pessoa. Não é só encerrar, mas reportar pra plataforma, importante. porque aí ela fica com um flag, É. né? Um alerta ali naquela pessoa. Assim, aí se mais pessoas, se você deixar quieto... Exato. Porque, verdade. assim, denunciar é a melhor forma, porque dá pra plataforma a possibilidade de identificar, de cortar o mal pela raiz, Sim. antes de ter que cortar depois que ele já deu frutos. Uhum. Né? Então, isso é importante, é muito importante ter essa visão. Porque, às vezes, você só interrompe e fala, deixa pra lá. Mas não dá essa visibilidade que permitiria, por exemplo, que aquela pessoa fosse excluída daquele ecossistema e não pudesse mais prejudicar outras pessoas. E aí depois ela muda o modus operandi, mas Sim. enquanto tá funcionando, ela vai ficar lá fazendo mais vítimas. Não sei quantas vítimas por minuto, né? Sim, E não aí, é afeta, todo mundo sai prejudicado. A Com plataforma sai certeza. prejudicado, o vendedor, o comprador, Não, todo mundo. Porque exato. isso onera em algum lugar. Exato, isso é uma coisa que eu falo muito, né, esses dias eu tive até uma parente minha que me ligou, porque é isso, né, quando você trabalha nos lugares as pessoas te ligam pra tentar resolver o problema Sim. delas, os problemas de outras pessoas. Aí uma delas comentou comigo, eu tive 2 casos, uma comentou comigo uma situação que foi essa, né, a pessoa tava com o vendedor saiu da plataforma pro WhatsApp, começou a pedir, porque, primeiro, por que eles saem da plataforma? Porque a plataforma é um ambiente vigiado. Então, se ele quer cometer a fraude, ele não vai ficar dando papo de fraude num chat que é vigiado pela empresa. Ele vai para um ambiente que está fora do controle. E aí pediu o código de acesso. O código de acesso, gente, sempre, em qualquer empresa, em qualquer instituição, tá lá escrito que é um código de acesso. Não é um código de envio, não é um código de não sei o quê. É um código de acesso. E aí ele forneceu e fizeram lá um empréstimo, num determinado valor. Aí eu virei e falei, né, tava explicando pra essa minha familiar, falei assim, mas você entende que a vítima nessa situação toda é a empresa? Porque você permitiu o acesso, né, você deu o código. A empresa acreditou que estava lidando com você, que é uma pessoa que tem a segurança e a confiança da empresa, que lida com a empresa há anos e te deu uma linha de crédito em decorrência dessa relação de confiança que vocês têm. Então, na verdade, assim, alguém vai ter que pagar essa conta. E aí é daí que a gente vê onde que tá a responsabilidade. Quem é que... Tudo bem, a responsabilidade principal é do fraudador. Mas, no fim das contas, o que permitiu que aquilo acontecesse? Foi uma falha da empresa ou foi uma falha da pessoa? Porque alguém vai ter que pagar essa conta. É culpa concorrente. Isso o juiz dirá. Cabe ao juiz dizer. Mas outra pesquisa que eu achei interessante do Tecnoblog é falando que os homens são as maiores vítimas dos golpes. Então, 73% das vítimas são homens e 71% até 31 anos de idade. O que isso nos diz? Rafa. O que você acha? O que você acha? Estamos mais... Por que vocês caem tanto mais em ludibriados. O Rafa Vocês são tem local de inocentes, fala. né? Vocês são muito ingênuos. Sim, é verdade. Eu não sei. É assim, se eu fosse chutar, eu acho que os homens são mais impulsivos, sabe? Sim. Assim, vê um negócio e vai e faz. Eu acho que a mulher tem mais medo. Mas não sei, o que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que o homem realmente ele é mais impulsivo. Ele vê alguma coisa lá, ele fala, nossa, iPhone de 5 mil reais. A gente tem que... Vou comprar. Eu acho que a primeira vez, assim, que surgiu uma coisa muito cara foi o PlayStation, né? Assim, aquele PlayStation 5, que tinha que até fazer financiamento em banco pra conseguir comprar. Porque foi numa época E não que, assim, tinha era estoque. muito... exato. Queria, mas é muito caro. Então... Mas é exatamente isso, porque nessa pesquisa, né, falou que
o estudo mostrou que smartphones são os protagonistas do golpe, representando 33%, seguido de videogames, computadores eletrodomésticos, itens de áudio, TV, vídeo e fotografia. Então, assim, me perdoe, não estou sendo machista, tá? Mas, assim, o perfil homem busca esse tipo de produto. Sim. Mas também tem que a questão de que, por serem produtos muito caros, é quando a galera reporta, denuncia, faz BO e vai atrás, pode porque ser. o prejuízo é muito grande. Pode ser. Sim. Eu tomei um golpe na brusinha, As- aí às vezes eu falo, Eu tô Não vale a nessa. pena. E outra coisa, às vezes você nem percebe. Lembra que aquilo que a gente falou no início sobre você é uma vítima mais vulnerável se você não tem controle e se você não tem conhecimento? Gente, se você é uma pessoa que faz muita compra em lojinha de Instagram, como que você tem controle ali? De o que você comprou, quando você comprou, se chegou... Eu tô com essa questão agora, 3 croppedzinho lindo, que eu comprei por R$159, que desapareceu... A loja não desapareceu, ela ainda tá no Insta, por isso que eu tô cogitando, será que eu vou entrar com essa ação? será que eu sei qual que é? Eu acho que eu sei qual que é. Depois de mãos. Tá. Ai, não, lindo, assim, eu tava encantada, comprei, mandaram mensagem no Insta, tipo, ai, que legal que você comprou, o número do seu pedido. Mandaram um rastreio, eu abro o rastreio, a empresa ainda não enviou. Junho, tá? Que eu fiz essa compra. Nossa. Só que assim, eu poderia ter esquecido. Uhum, Seria sim. muito, muito simples Sim. eu ter esquecido. Às vezes essas compras assim, você não lembra a loja. Gente, eu não, Não lembro manda nem os e-mail, né, de influencers, confirmação não manda de e-mail de compra, confirmação, você você não mantém. faz login, você não faz nada. Então é muito fácil. E eu acho que você tem um bom ponto aí. Pode ser que as mulheres tenham aí uns 30, tem aí um número ainda maior de mulher que comprou Que é blusinha. subnotificado, E né? nem lembrou de denunciar, nem lembrou que não chegou a blusa. Porque você fala, pô, eu tomei um golpe num PlayStation. Você fica na expectativa, Eu aguardando. vou virar lá. Não, e você estatística. não vai ficar. Não, e você não vai deixar quieto. Você vai Não. tentar conseguir de Sim. alguma forma. Aham. Por isso que também, muitas vezes, eu acho que assim, se a gente vivesse uma situação de maior responsabilidade desses criminosos, desses fraudadores, talvez os intermediários nem fossem tão chamados para briga. Mas eu sinto assim que as vítimas acabam chamando quem elas sentem que tem condições de arcar, de devolver o valor para elas. Porque elas sabem que elas provavelmente não vão conseguir chegar na pessoa que praticou a fraude. Então, fiz aquele golpe Pix lá. Uhum. Que você vai lá, a pessoa vira e fala, ai mãe, mudei a senha, meu celular, não sei o quê. Segue meu novo número. Manda, tipo, aquele que tá todo mundo cansado de saber. Se você soubesse pra quem você mandou, entrava com ação contra a pessoa. Mas como você não sabe, você já coloca ali o banco no meio, por mais que o banco não tenha culpa, se por acaso o Poder Você não vai Judiciário sair no achar prejuízo, que o banco tem responsabilidade por isso, por mais que, enfim, eu não consiga nem enxergar uma narrativa, e é um caso que, em regra, o Poder Judiciário é favorável às instituições, porque é uma fraude conhecida, né? Entra aquela questão a gente tem que também ter o nosso O homem cuidado. médio, né? O o conhecimento do homem médio, Exato. deveria saber. Já é... Mas as pessoas colocam como se fosse um garantidor. Tentam colocar um garantidor nessas situações justamente porque a responsabilidade é tão complexa. Uhum. Mas aí eu entendo muito a questão do risco do negócio. Uhum. Que eu acho que se você tá botando esse tipo de negócio no mercado, você que está se beneficiando desta atividade, você tem o risco do negócio, então você deve ter uma parcela de responsabilidade. Mas eu concordo que... A gente vai sair na mão, hein? Vamos. Mas eu concordo que, assim, é muito complicado... Não, uma coisa que eu concordo que a gente não vai sair na mão é assim, a pessoa, eles vão muito atrás dessas empresas porque elas têm dinheiro, elas têm estrutura, elas têm seguro, ganham bastante grana para suportar isso. Sim. Mas eu sinto uma pena que as pessoas não vão atrás das pessoas que fazem isso mesmo, né? Então, assim, eu consegui ser ressarcida pelo banco, então eu não vou atrás da pessoa mesmo que foi. Eu acho que as pessoas deviam ir atrás, e isso eu acho que se aplica não só para golpes e fraudes. Eu acho que, assim, ofensas na internet, conteúdos inapropriados na internet. A pessoa acha que no mundo da internet ela pode fazer qualquer coisa. Aí você vai, processa a empresa para tirar o conteúdo, mas você não vai atrás da pessoa que botou o conteúdo lá, você não tá cortando o mal pela raiz. Exato. E essas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas. Concordo 100%. Mas é isso. Mas assim, a pessoa foi vítima do golpe, o que ela pode fazer? Gente, me socorre, né? Dicas.
Gente, faça boletim de ocorrência. Uhum. Ai, mas é Primeira só uma coisa. brusinha. Faz o boletim de ocorrência. Ai, a pessoa mandou... Agora é online, nem precisa É. ficar 4 horas Ai, a sentado pessoa- na delegacia pra Tomando chá de conseguir. cadeira. Não, porque eu penso assim, a pessoa foi, que nem no meu pai, se fez passar por mim, falou, pai, ó meu número novo. Aí meu pai não caiu, obviamente, mas assim, eu tenho que fazer, ou ele tem que fazer, os dois têm que fazer o BO, porque, né, a minha identidade, né, Uhum. e ele que foi tentativa de fraude, porque assim, essa pessoa, vai que ela consegue fazer um golpe, aí essa pessoa que foi vítima do golpe, ela faz o que eu falei e vai atrás, Uhum. e ela vem atrás de mim. Entendeu? Então é uma forma de eu me resguardar fazendo um Sim, BO pra pessoa sim, também não com vir atrás certeza. de mim, né? Com Então, certeza. faça um boletim de Sim. ocorrência. O que mais? Gente, pode Ah. falar. Você pode ir no banco e pedir para eles não autorizarem empréstimo por aplicativo ou por telefone, Uhum. para eles liberarem só de forma presencial. Sim. Ativar aquela... como que fala? Aquela... Limite? não, aquela parte de Duplo verificação, fator de autenticação. verificação Isso de... é muito importante. tudo. Pra tudo. Muito tudo. importante. Sim. Eu acho que assim, se eu que trabalho com fraude há muito tempo puder falar assim, dica número 1, se você não tem ainda, faça em tudo. 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 Biometria e reconhecimento facial. Celular, e-mail, E principalmente a biometria. tudo. Uhum. Porque ela é algo físico. Porque assim, uma das coisas que... Só vai aumentar os sequestros, mas... Não, se você não Brincadeira. falasse nada, né? É melhor. Não, assim, mas de qualquer forma, hoje é o mais seguro. Sim. Porque a gente coloca... Tem muita gente que tem o código de verificação no telefone. Mas se roubam seu telefone? Leva tudo. Eles levam tudo. Então, assim, e por incrível que pareça, tá? A primeira coisa que eles vão acessar é seu e-mail. Uhum. Então, No e-mail chegou é a em- porta pra tudo, né? Exato. Chegou em casa, já corre, muda a senha do seu e-mail e desconecta do seu celular. Porque é ali que tá tudo. Todo o seu mundo tá no seu e-mail. Porque se você virar e falar assim, esqueci sua senha, vai pra onde? Vai pro e-mail. Né? Então, Recuperar a senha, mudar a senha, né? Vai tudo. exato. Eu tive meu celular furtado, não, roubado, na Rua do Glicério, não recomendo pra ninguém essa experiência. Sabe aquela coisa do... Passou correndo? Não, e te quebrou bateu? a janela do carro com o meu namorado dentro, entrou, pegou do... Você tava junto? Eu tava dirigindo. Ai, meu Deus. Foi bem chato. Coloca Mas- aquela película anti-vandalismo. Colocamos. Eu também coloquei. Então, aí... E assim, primeira coisa. Só que graças a Deus eu tenho biometria em tudo, não conseguiram mexer em nada, mas eles já tinham mexido no meu e-mail. Eles já tinham mudado a senha do meu e-mail. Aí eu consegui, porque eu tava, por sorte, eu tinha 2 dias antes logado no meu notebook e tava lá ainda. Aí eu pelo fui e notebook, troquei. porque tava logado, você conseguiu trocar tudo e recuperar. Exato. Ah, não, eu tinha, isso aqui é importante também, pessoal, a senha, e-mail de resgate. Então, eles tinham mudado a minha senha do Hotmail, mas eles não tinham chegado no meu Gmail. Entendi. Aí, no meu Gmail, eu consegui resgatar o Mas como Hotmail que e eles cortar. conseguiram? Se era com o celular, tava com senha? Como que eles chegaram no Não e-mail? tava com senha, porque eu tava Tava usando com o Waze. Waze. Ai, tava destravado por Ele causa do tava Waze, é por destravado. isso. Mas todo o resto você tinha digital mesmo no e-mail. Exato. Se tivesse fechado, eles não teriam conseguido fazer nada, desde o Entendi. princípio. É. Outra coisa é colocar senha no cartãozinho, no SIM card. Isso eu não sei. Porque, Não sabia. por exemplo, quando eles roubam o celular, eles tiram o SIM card, colocam em outro celular, eles ligam do seu número pro banco, e aí o banco tá recebendo a ligação como se fosse do seu número mesmo. Uhum. E aí eles se passam, eles pegam seus dados lá e se passam por você, e eles acabam enganando. É. Mas outra coisa que também dá pra fazer, que aí a gente já tá num pré-judicial, né? Que é, Aham. faça uma reclamação no Reclame Aqui. Sim. Faça no Procon. Procon no São Paulo Antes é disso. online. Antes disso, avisa. Ah, sim. Avisa. Reporta. Não, porque assim, isso é importante depois que as coisas aconteceram, mas você pode impedir que as coisas aconteçam. Ainda mais Então- no seu caso. Levou, liga já pro banco, já já fala, liga, bloqueia avisa, ó, tudo. meu celular foi roubado. Aplicativos, né? A gente tem que estar muito atento. Muitas vezes, por exemplo, seu marketplace está conectado a uma fintech. E às vezes as pessoas não se atentam a isso. Elas vão fazer as coisas dos bancos e esquecem que ali naquela fintech também dá pra fazer um empréstimo, dá pra fazer não sei o quê. É. Então também tem que lembrar de ir lá e alertar. Tô sem meu celular, fui roubado. Porque isso te garante, né, a segurança de, eu comuniquei. Qualquer coisa que aconteceu depois da minha comunicação. Aí foi falha da Exato, da empresa. foi uma inércia, né? Foi. Mas é muito importante comunicar. O que a gente vê muito na prática é que essa comunicação só vem depois.
que já aconteceu, né? E por último, uma plataforma que o pessoal nem todo mundo sabe, é a consumidor.gov, que ela é o intermediário entre Reclame Aqui e Procon, né? Então e muitas empresas levam a sério. Sim. Empresas sérias levam a sério. Levam mesmo. Então dá pra você tentar remediar o problema antes de você chegar efetivamente numa ação judicial. Sim. Que aí, né? Não, e aí, sem contar todo, assim, o básico, né? A gente deu aqui umas dicas um pouco mais aprofundadas, eu acho que saiu um Achei pouco bem do bom. beabá, mas prestar atenção, o e-mail que você recebe, o site que você acessa, download, não pode fazer qualquer download, né? E assim, a principal regra, gente, se parece bom demais pra ser verdade, Não é. geralmente Se é vale pra mentira. você pagar um negócio antes de você receber, também não. É, exato. E aí, o último ponto também que eu acho que é importante é comunicações sempre por meios oficiais. Então, esse negócio, alguém começou a falar com você, tá estranho, interrompe essa comunicação, vai falar com a empresa diretamente nos meios oficiais, pelo site oficial da empresa. Isso, com certeza, vai te dar muito mais segurança na hora de seguir. E isso também é muito importante. Site oficial não é link patrocinado, tá? Então, é muito comum as pessoas procurarem assim... sei lá, vou falar de novo. Banco Itaú, coloca no Google, Banco Itaú. Aí a primeira coisa que aparece é um link patrocinado de um site falso. Então, assim, tem que ir na resposta, na orgânica. Uma dica que eu, inclusive, vi recentemente que eu achei muito boa é favorite os seus sites. Se você tem dificuldade, se você não sabe digitar direto ali no endereçamento, então coloca ali nos seus favoritos os sites mais importantes e acessa por lá. Pra você não correr Não ter nenhum dúvidas, risco. né? Exato. Só explicando, o link patrocinado, quando você joga no Google, o nome lá de algum site, de algum marketplace, geralmente o primeiro que vem é patrocinado. E tá escrito patrocinado. E aí, tá sempre marcado. geralmente o oficial é o segundo. E Vem às vezes. depois. Porque muitas vezes eu tenho até concorrente, né, que compra a marca do outro e tal. Mas existe isso. Os fraudadores criam sites de phishing, por exemplo, sites falsos, e colocam ali com o link patrocinado. Porque os provedores não costumam se atentar, eles não têm esse tipo de controle, e é aí que acontece muita fraude. Então, isso é muito importante. Toma cuidado também. Não é só porque você buscou ali naquela plataforma de busca e apareceu o resultado que ele é fidedigno. Né? Então, fiquem é seguro, seguros. né? Fiquem seguros, gente. Assim, isso é muito importante. A melhor forma de evitar fraudes é a própria segurança, é tomar cuidado. Cuidados. Exato. Porque Sexto sentido. Porque depois pode até ser que você seja reembolsado do seu prejuízo e etc. Mas assim... É um estresse, é uma dor de cabeça, né? Que você É podia ter tempo, evitado. É dinheiro com advogado, provavelmente. Então, assim, a melhor forma é estar atento. É isso mesmo. Bom, isso aqui rende muito assunto para muitos podcasts, mas infelizmente chegamos no nosso fim. Queria agradecer novamente a sua participação. Acho que foi um papo bem bacana, bem legal. né? Obrigada. Bem educativo. E é isso, continuem seguindo a gente para as próximas dicas e dê um like. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado pela participação. Obrigada. Tchau, tchau.